essas lives começam com a pessoa perguntando se já está online, né? Ok, boa tarde a todos. Eu me chamo Márcio Guimarães, sou professor do curso de Design da Universidade Federal do Maranhão. A Roda de Conversa Design, Educação e Inclusão é uma iniciativa do Núcleo de Pesquisas em Inovação, Design e Antropologia, em parceria com o Grupo de Pesquisa em Design Contemporâneo, Sistemas, Objetos, Cultura, da Unesp, liderado pela professora Mônica Moura, a quem passo a palavra. Boa tarde a todos. Falando sem microfone, né? Boa tarde a todos. Então, é um prazer partilhar essa tarde aqui com vocês, nessa parceria do Grupo de Pesquisa em Design Contemporâneo da Unesp com a Unida, da UFMA. A minha formação, então, está centrada nas questões da arte, da educação e do design, e sou professora e pesquisadora do Departamento de Design do Programa de Pós-Graduação, também da mesma área, da Unesp, Bauru. É um prazer estar com todos vocês. Que seja uma tarde muito produtiva, porque os diálogos propiciados por uma roda de conversa são um grande compartilhamento dos conhecimentos. Então, a gente agradece aqui de antemão a todos os convidados e a todos os participantes. Rian, por favor, se apresente. Boa tarde, meu nome é Rian, eu sou intérprete de Libras e também professor na UFMA de Libras e de Biologia. Obrigado. A gente convida agora a professora Cássia Domiciano a colaborar conosco, apresentando suas pesquisas. Boa tarde, Cássia. Boa tarde. Por favor, se apresente. É uma honra estar aqui, agradeço muito o convite. Eu já vou estar, para não perder muito tempo, colocando aqui um apoio, né? Como todo professor, dificuldade de falar sem um apoio visual. Entrou? Tá funcionando, Márcio? Agora. Sim. Ótimo. Sim, entrou. Então, tá bem. É um imenso prazer estar aqui, uma honra mesmo, né? Boa tarde a todos, eu sou a Cássia, sou professora da Unesp, né? Campus de Bauru, dou aula na graduação desde 95, na pós-graduação em Design desde 2013. O meu currículo está aí, circulou nos posts, então eu vou deixar isso para lá, mas assim, pelo tema, né, que eu trago aqui, falar um pouquinho do caráter inclusivo do design em pesquisas e projeto, né, eu devo dizer que o tema da inclusão me encontrou em 2013, né, e eu quero falar um pouquinho disso, né, eu fiz alguns rabiscos aqui, alguns esquemas, só para acompanhar meu pensamento, para eu não me perder, não é nada rebuscado, né, muito simples, sem pretensões, mas só para a gente poder fazer um pouco essa ligação, né, entre o design gráfico, a educação e a inclusão na visão que eu trago aqui, depois concluindo com projetos, né? A gente sabe que a gente tem aí, na década de 20, a institucionalização do design, e o termo surgindo, usado pela primeira vez, graphic design ou design gráfico. E essa é a minha área, e toda a minha caminhar aqui vai ser em cima do design gráfico, né? Antes disso, a gente tinha lá os artistas gráficos, né? Mas quando a gente tem aí, então, um design moderno se configurando, a gente tem também um usuário que começa a ser considerado dentro desse processo, né? Por que eu estou indo lá para trás no modernismo? Porque esse usuário, na época, ele era um usuário médio. Então, se via o ser humano na sua média. Ele, provavelmente, os projetos eram feitos para um usuário que não existia, né? Porque não se considerava nenhuma diversidade nesse usuário,
né? E quando a gente evolui um pouquinho nessa história, a gente vai lá para a década de 80 e 90, a gente tem uma ruptura desse design, que era o design funcionalista, que todo mundo aí conhece, né? E um design feito para esse usuário médio e para o consumidor, usuário consumidor, o que é muito importante, né? Quando a gente tem aí uma ruptura na década de 80 e 90 com a pós-modernidade, a gente também começa a ter um designer que quer ter voz no processo, né? Ele quer participar dessa mensagem que ele cria de alguma maneira. Então, um outro fator que se soma aí é a autoria no projeto, né? E aí, quando a gente chega no que a gente chamaria de design contemporâneo, considerando o nosso século, o século XXI, né? Vindo dessa história do século XX, a gente vê que hoje design é uma coisa muito mais complexa, né? Porque se somam aí uma série de áreas e uma série de intersecções com outras áreas, né? E aí o tema acaba ficando bastante complexo, né? Essa interface com múltiplas áreas, ela se evidencia não só em áreas co-irmãs, mais como antes, por exemplo, design e arte, mas design e áreas transdisciplinares, como saúde, direito, né? Tecnologia. E a educação, que já devia estar atrelada ao design desde os seus primórdios e ser uma prioridade, a gente acaba percebendo que é no século XX, no século XXI que essa parceria tem sido mais valorizada, né? Então, a gente acredita que a acessibilidade e que a inclusão, hoje, né, essa é a visão que eu tenho tido com a minha experiência, ela deve permear todo o projeto de design e todas essas áreas de interface, né? Todo o projeto pensando nessa questão da acessibilidade, né? Fazendo um parênteses aí, não é que no século XX a gente não falava de inclusão. O século XX, década de 80, década de 90, a gente tem vários movimentos em prol da inclusão, né? O Design for All na Europa, o Design Universal nos Estados Unidos, né? Mas esses movimentos, assim, o que eu trago aqui na minha fala, eles privilegiaram muito mais a acessibilidade dos ambientes e a acessibilidade dos produtos tridimensionais, né? E a pesquisa em design gráfico, ela ficou um pouquinho descompassada nesse cenário, né? Por isso que eu venho aqui reivindicar essa pesquisa no design gráfico inclusivo, né? E eu comecei a trabalhar com esse assunto em 2013, 2014 e percebi essa carência, né? Também na área do design gráfico. Hoje, eu acredito nesse resgate da figura de um usuário que não é mais aquele usuário idealizado no século XX, no design moderno, né? O usuário do projeto contemporâneo, ele é um usuário que, inclusive, pode ter deficiências, né? Isso que nos une nessa conversa hoje, né? Ou também idade avançada, ele pode também ser uma criança com características peculiares. Então, esse usuário ele começa a fazer parte do processo de projetação que deve sanar desigualdades e inacessibilidades, né? Então, esse permear do design inclusive em todo o discurso de projeto do design. E também o que eu acho legal pontuar, e eu acho que vai ser tratado e resgatado nas outras palestras, é que quando a gente fala de inclusão, a gente também está falando de inclusão social, né? Não é só o usuário com limitações físicas ou cognitivas que deve ter acesso à informação, à educação, consumo, comunicação, mas também o usuário vulnerável socioeconomicamente, né? Então, realmente é uma questão que se complexifica mesmo. Eu citei até o professor Marcos Braga, da USP, que eu gosto muito porque ele fala do papel social do design gráfico, né? Ele fala que o trabalho do designer gráfico deve sempre trazer algum nível de consequência, seja no âmbito cultural, de mercado, da economia, da comunicação, da estética ou da economia. Ou seja, a gente tem responsabilidade quando a gente faz design, né? E essa responsabilidade está em todos os âmbitos da sociedade.
Então, eu vejo o século XXI como o século de uma mudança profunda no discurso, nos discursos do design, nesse sentido, né? Então, resumindo aí essa introdução que eu fiz antes de mostrar os projetos, né? Incluir é projetar para todos, é uma visão que a gente tem, né? Dando voz a esses usuários no processo de projeto, né? E essa mudança é o projeto centrado no humano, né? O design centrado no humano. Mas incluir também é projetar para as minorias, né? Porque a gente precisa diminuir as desigualdades que existem, né? Então, a gente deve pensar em todos mesmo, a maioria e as minorias, né? E esse é o foco do design gráfico inclusivo, né? Atender o maior número de usuários e dar voz para esses usuários, né? Então, a gente repensa o que a gente chamaria de funções do design gráfico convencionais, informar, comunicar, apresentar produtos, né? E foca e valoriza o educar e o incluir. Tá? Então, o que eu quero rapidamente só apresentar? Alguns projetos para ilustrar essa visão que a gente tem corroborado com pesquisadores no Brasil, outros grupos que surgem, né, nessa contemporaneidade falando de inclusão, com projetos. Começo falando do hoje, né? A gente vive um momento bem interessante onde a gente vê a ação do design, por exemplo, nas redes sociais. Pensei algumas coisas aqui para ilustrar, agora na quarentena, né? Quantas coisas aconteceram além do coronavírus, e quantos projetos a gente viu aí se manifestarem através das redes, pensando no design, trazendo alguma mudança de atitude para um usuário, né? E tentando atingir assuntos também diversos no âmbito também social, cultural, político, né? Eu até ilustrei aqui com um TCC que vai acontecer hoje à noite, né? Uma propaganda orientado pela professora Mônica, né? Que mostra um pouco desse design ativista. Também na Unesp, no laboratório que eu coordeno, nós fizemos aí algumas ações nas redes sociais. Enfim, a gente tem se movido em muitos ambientes. E aí, os projetos, né? O meu espaço na Unesp é o Ink Design, que é um laboratório de pesquisa e extensão, e um grupo de pesquisa, design gráfico inclusivo, visão, audição e linguagem, que são projetos em parceria com a professora Fernanda Henriques, lá do nosso departamento, o departamento da Mônica, né, também. E aí a gente, em 2013 e 2014, conheceu o pessoal da USP e começamos uma parceria. Então, eu listei alguns assuntos. Quem tiver interesse, pode depois me contatar, pode depois me procurar, né? Aí tem as bibliografias, as referências, as publicações, ou mesmo conversas informais sobre esses temas que são tão caros, né? A gente começou nossa parceria por conta de pesquisas na área da tipografia inclusiva, né? Trabalhamos com dislexia. Também juntamos o Ink Design, que é um projeto mais antigo de fazer design em sinalização inclusiva e outros projetos. A sinalização da Unesp é um projeto que está pronto. Quem já foi lá, não se assuste, porque você deve ter se perdido, então o projeto não está implantado, mas ele existe e ele tem uma parceria com um projeto de sistemas de cores inclusivas, lá de Portugal. A gente trabalha em CES e projetos de graduação também, somando ações. Aqui é um evento da cidade que contou também com uma sinalização inclusiva. Na parceria com a USP, objetos de aprendizagem digitais, eu acho que também é uma área que a gente tem conseguido atuar. Aqui é um site para informação de professores da rede pública sobre distúrbios da comunicação, que é uma área de inclusão, né? Também desenvolvimento de aplicativos. A gente procura sempre integrar, né? Aquilo que está acontecendo na graduação com a pós. Então, aqui um projeto de um aluno que começou no TCC, virou um mestrado.
Também temos algumas pesquisas teóricas na área de objetos de aprendizagem e autismo. Uma área que eu pesquiso há muito tempo e que eu não via como parte do processo também a questão do letramento visual, da leitura de imagens. A gente teve um projeto lindo também que uma orientanda de mestrado fez, falando sobre a leitura dessas imagens de uma maneira mais inclusiva para crianças, né? Então, é uma pesquisa que eu também tenho continuidade com outras orientações, pesquisas nos materiais táteis, né, para construção também de produtos. A gente trabalhou com isso nas roupas, trabalhamos com isso para cegos adultos em outras pesquisas, os nomes estão aí também, né? E para fechar aqui, produtos editoriais. Eu sempre pesquisei em produtos editoriais, desde o começo da minha carreira, lá em 95, né? E eu trabalhava com os pré-livros, que era um produto que eu não percebia, mas ele já era um produto inclusivo. Eu era cega para a questão da inclusão, né? E hoje a gente pode retomar esse projeto também. Esse aqui é um TCC e um MC, trabalhando com esses livros para crianças com baixa visão e cegueira, né? Dentro dos editoriais, eu tenho que destacar esse trabalho que é um trabalho com manuais de instrução para idosos, porque foi a nossa porta de entrada na USP. Essa aluna, Camila, ela foi, na verdade, uma das fundadoras do nosso grupo de pesquisa. Ela fez um mestrado na USP, eu orientei, e hoje eu oriento o doutorado dela na Unesp, né? E ela está fazendo aí gerando parâmetros de produtos inclusivos para idosos, né? E um outro projeto que eu queria citar, emprestando aí trabalhos dos colegas, é que esse trabalho que começou no nosso grupo de pesquisa e nosso laboratório, ele vai se expandindo, e a gente vai criando uma rede com outros grupos e outros laboratórios. E dentro da Unesp nós temos o grupo do design contemporâneo, já foi citado, eu também faço parte, o laboratório, né, da professora Mônica, de design contemporâneo, e a gente fez intersecções. Hoje são vários projetos ali que trabalham com inclusão também, né? E eu destaco o trabalho do Márcio, que está na tela. Márcio, desculpa, né, te citar, mas não resisti, porque o trabalho do Márcio foi um marco. Ele defendeu na semana passada, se eu não me engano, ou de retrasada, já perdi a noção, né? Eu orientei a orientação da Mônica, e é um trabalho maravilhoso, onde ele trabalha cria um conjunto de materiais didáticos acessíveis, lindo, para crianças cegas e com baixa visão, né? E amplia isso numa pesquisa de campo. E o que eu queria citar, o trabalho do Márcio e outros que eu já citei, é que esse trabalho e outros, qual que acaba sendo tem sido o nosso foco? Gerar parâmetros, gerar metodologias, né? Gerar materiais de pesquisa que possam servir a outros projetos e fazer com que essa rede de pesquisa em design gráfico inclusivo ela continue, e, enfim, se ligue, né? Porque ao mesmo tempo que nós fazemos, outros fazem em outros lugares, mas é a gente se fazer conhecer uns aos outros e irmos nos conectando com os conhecimentos que vão sendo adquiridos. Então, gerar parâmetros, gerar metodologias, e isso eu tenho aí vários desses projetos que geraram na área dos produtos digitais, dos produtos editoriais, né? Da leitura de imagens, e a gente poder multiplicar isso através de oportunidades como essa, né? Então, eu sou muito grata por poder estar aqui, né? Contar com o apoio da minha instituição e fazermos essas parcerias, contar com o apoio dos meus companheiros pesquisadores, dos meus companheiros orientandos, né? E de colegas e seus orientandos também, como eu exemplifiquei aqui com o querido projeto da Mônica, do Márcio e de outros colegas. Então, agradeço, corri um pouquinho aqui, espero poder contribuir aí com esse bate-papo, com essa conversa. Obrigada. Professora Cássia, muito obrigado. A gente pede agora que você interrompa a apresentação e passamos a palavra para a professora Mônica, professor Renato Frosch e a Luane, tradutora de livros. Tá sem som, Mônica.
Pronto. Muito obrigada, então, a Cássia, essa excelente apresentação. Acho que a Cássia traz esse destaque que pensar no design hoje e pensar nas questões da inclusão significa também esse trabalho em conjunto, né? Além de ser transdisciplinares com muitos parceiros. E tenho, então, agora, depois dessa bela apresentação da Cássia, o prazer de passar a palavra para o Renato Frost, a quem a gente agradece imensamente a participação. Obrigada, Obrigado. Renato. Muito obrigado, viu, Mônica? Boa tarde a todas as pessoas. Temos muitos colegas aqui acompanhando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Desculpa. Acho que o primeiro ponto é a gente falar de coisas boas da pandemia, né? Pode parecer um paradoxo, mas uma das oportunidades mais interessantes que eu tive na pandemia foi conhecer o professor Márcio, e a partir dessa aproximação, conheci a professora Mônica, os demais colegas. Então, por mais surpresa que pareça, nós não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas mostra o quanto conexões são possíveis, né? O que nossas falas aqui mostram esperança, né? Mostram uma característica possível de fato, né? Eu acho que, sobretudo, né, as pessoas que estão aqui acompanhando, que têm interesse ao tema, é uma narrativa de esperança, é uma narrativa de educação, de design inclusivo, e é disso que eu vou falar um pouco. Então, agradeço, Márcio, se você me permite chamar só de Márcio, sem o professor Márcio, já até com intimidade, já que nos aproximamos tanto, né? Obrigado e obrigado pela oportunidade, tá? Professora Mônica e os demais colegas. Então, tenho 15 minutos também, eu vou falar um pouco da minha atuação. Eu atuo também como professor, eu sou pesquisador na Católica de Santos, eu moro em Santos, e tenho uma atuação no laboratório Maker, um laboratório chamado Drone Lab Brasil, e venho contar um pouco nesses 15 minutos e mostrar um pouco desses trabalhos que eu tenho feito em equipe, com alguns parceiros, alguns momentos no aspecto de pesquisa. Deixa eu reforçar um comentário que foi colocado aqui, as pessoas que fiquem à vontade em colocar questionamentos, mesmo que a gente não consiga respondê-los nesse instante, no final haverá um espaço, né, professora? E depois a própria organização está tentando buscar essas devolutivas. Desculpa tomar a palavra, professora, acho que orienta. Não, tá certo, ótimo, é isso mesmo. Obrigada. Tá. Professora, a senhora me avisa quando aparecer a imagem, por favor? Porque aí eu fico sem a tela compartilhada. Tá ok, Renato, te aviso sim, e pode me chamar de Mônica. Tá bom, Mônica. Já está aparecendo, Renato. Tá bom. Ok, obrigado. E acho que é legal você dar o Ctrl L para a tela aparecer inteira, por favor. Muito obrigado pela lembrança. Deixa eu fazer isso. Ele dá um pouquinho, dá uma travada às vezes. O Ctrl L não está indo. Não é tela cheia. Mas tudo bem, então. Tá bom, Mônica, eu vou assim. Não tem problema. Então, eu vou falar. Obrigado, Mônica. Eu vou tentando o Ctrl L, no teste tinha, mas enfim. Eu vou falar sobretudo sobre pessoas, aí um pouco de drones, impressão 3D, sobre patrimônios culturais e outras conexões, e essas conexões que me aproximaram e poder estar aqui, né? Então, uma conversa bastante desconstruída, nem vou chamar de aula, ou enfim. Me chamou muita atenção, quando eu estava preparando essa conversa, semana passada, no Doodle, né, aquelas modificações visuais e de conteúdo do Google, apareceu a figura do Tebas, e me chamou muito a atenção. Pode ser que muitas das pessoas que estão aqui não conheçam quem foi Tebas. Eu não conhecia Tebas, e aí eu vou falar um pouquinho sobre Tebas para mostrar um pouco o quanto nossa forma de comunicar. Eu vou falar muito sobre material pedagógico, eu tenho produzido muitos materiais pedagógicos, né, sendo transversal e na educação e para a educação. E aí me chamou a atenção o Tebas, que eu tenho trabalhado bastante, eu vou mostrar alguns aspectos. Então, o quanto, a provocação que eu coloco, né? O quanto não conhecer Tebas, e a partir de conhecer o Tebas,
né? Essa pessoa, esse arquiteto conhecido, foi consagrado arquiteto há 1 ano, 2 anos somente, nos aspectos da gente tratar uma educação de fato inclusiva, nos aspectos de comunicação, de atitude e no fator econômico, né? Esses 3 pilares, eu vou mostrar alguns materiais pedagógicos para trazer um pouco. Então, Tebas foi uma pessoa escravizada em Santos, e aí, isso lá no século XVIII, começo do século XIX, o Tebas sobe a São Paulo, já alforriado, e o Tebas foi um grande construtor. Então, a tela aparece uma igreja, é uma igreja que não existe mais, um casario do lado direito, e existe uma fonte na parte central da imagem, que foi o primeiro sistema hídrico de São Paulo. Ou seja, né, quantas narrativas, quantas possibilidades de debate, de educação, e olhando sobre o lado da inclusão, que a gente poderia trazer de uma obra de um arquiteto que foi uma pessoa escravizada, né? Quais são as ações afirmativas e quais os materiais que nós possuímos como professores, como estudantes, entusiastas pela inclusão, se eu não conheço Tebas, né? Então, eu vou começar mostrando, para ganhar tempo também, eu estou num grupo e a gente tem um projeto, é o pessoal do Drone Lab Brasil, acho que muitas pessoas devem estar aqui, e a gente tem feito um resgate de monumentos existentes e não existentes, que por algum motivo foram demolidos ou não existem mais, que provoquem ações afirmativas na educação, tá? Então, a fonte Tebas é um exemplo, e aí eu vou começar a falar naquele tripé, né, da comunicação, atitude e econômico, desses fatores, o como esse material pode, de fato, ser inclusivo. Então, na tela existe uma foto, uma miniatura desse monumento impresso em 3D, e aí tem uma série de discussões que a gente poderia ficar horas aqui num debate, numa reflexão, sobre contrastes visuais, sobre contrastes táteis, a questão de cores, a questão de toque, as questões dimensionais, o quanto o material é mais ou menos quanto às suas dimensões, né, que facilite, que seja seguro, que tenha uma forma que represente o que aquele material foi, e tenha referências, né? Eu estou trazendo Tebas justamente para provocar, né? Quem foi Tebas, né? Que materiais a gente tem? É somente uma leitura? Né? A gente tem outras formas de reconhecer Tebas a partir dos seus próprios materiais. Então, o material que eu coloco na tela, a primeira oportunidade é a comunicação em vários aspectos, seja ele tátil, seja ele textual, e aí uma segunda, atitudinal, né? A gente tem um amparo legal muito grande, desde a LDB, né? Aí puxando um pouco para a área de inclusão, eu vou ler aqui rapidamente o artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, a linha 1, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização. Poxa, está na LDB, né? O quanto nós, professores, pesquisadores, entusiastas, temos dado oportunidade na criação e nas reflexões de materiais que a gente atenda de modo inclusivo às pessoas. Então, na foto aparece um busto do Zumbi dos Palmares. Esse zumbi foi escaneado com celular, e aí entra todo um aspecto tecnológico, que eu acho que não veio ao caso agora para não estourar tempo, tá? E ele foi impresso em 3D, ele tem mais ou menos, é um busto, ele deve ter mais ou menos na casa de 15 a 30 centímetros, ele está impresso numa cor cinza. Continuando, depois da LDB, houve uma alteração sobre educação no aspecto da cultura afro-brasileira indígena. Então, essa alteração diz o seguinte, da mesma maneira eu vou ler o trecho da LDB. Para incluir no currículo a obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira indígena. Então, na foto à direita, são 4 fotos, cada uma delas em forma de quadrado. A primeira à esquerda é uma foto de uma grande escultura em São Paulo. Essa escultura representa uma mãe. Essa escultura tem o nome de Mãe Preta. É uma mãe amamentando uma criança em seus braços, e essa mãe está sentada. Ao lado direito, e aí é onde muito do meu trabalho e dos colegas que grande parte estão aqui, a gente tem feito voos de drone, digitalizando esses monumentos
e a partir dessa digitalização, com os devidos cuidados da inclusão, com os devidos cuidados de contrastes, na co-construção, a gente leva isso à prova. São outros tempos, né? Não é um material comercial, isso eu vi muito na discussão do doutorado do professor Márcio. É um outro material na sua concepção de construção, elaboração e revisão. E a última foto à direita é a mesma réplica, a partir da lógica do voo, da digitalização, a impressão 3D, a gente tem levado esse material a algumas escolas públicas de São Paulo. E aí, fechando esse tripé, o econômico, né? Quanto custa esse material? Né? Então, o nosso posicionamento político, do ponto de vista econômico, é a digitalização desses materiais, devidamente com os cuidados de licença, que também é uma outra discussão bastante profunda, a gente tem seguido a linha do open source, ou seja, são materiais que estão em bases digitais, com os devidos cuidados artísticos, de direito autoral, enfim, de autorizações diversas, entendendo que, muito brevemente, muitas escolas terão uma impressão 3D, uma impressora 3D, pelo custo cada vez mais acessível, a gente entende que devam existir esses materiais. Então, o material que eu acabei de mostrar, ele está numa base chamada Thingiverse, disponível para que seja feito download e esse material possa ser impresso. Então, já me encaminhando para o final, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de alguns trabalhos, esse especificamente do Drone Lab, outros. Então, isso começou na Argentina, na cidade de Rosário, eu participei de um laboratório de inovação cidadã, e tudo começa quando uma colega, uma professora cega colombiana, a gente visitou um monumento chamado Monumento à Bandeira de Rosário, e a Ana Lucia, essa colega, se mostrou muito decepcionada que ela não conseguia reconhecer o monumento. Né? É tão óbvio, né, para a gente, né, um monumento, quando se fala as formas, as dimensões, mas não é tão óbvio para uma pessoa que não enxerga ou tem baixa visão. Além dos monumentos, eu tenho pesquisado e militado muito pela questão do material pedagógico, pela visão curricular e um redesenho curricular inclusivo, né? Não simplesmente usando a impressora como um produto, mas, sobretudo, entendendo curricularmente os aspectos de formação e trazendo isso para um contexto digital. Então, na foto eu estou mostrando, e também sempre as fotos à direita está se mostrando a publicação. Publicação, quando eu digo o acesso ao open source digital, né? Eu estou mostrando um aparelho reprodutor feminino, numa questão curricular, com um aluno com baixa visão. Muitos monumentos, a foto da esquerda, eu estou com uma criança chamada Guilherme, ele é uma criança cega, então, eu desenhei um monumento da Tomiotaki, modelei esse monumento, e aí, como foi fácil, eu moro em Santos, esse monumento fica em Santos, é um comemorativo de 100 anos da imigração japonesa, e então eu estou fazendo um reconhecimento com o Guilherme, e, ao mesmo tempo, ele está tocando o monumento, então, tendo mais uma via cognitiva de aprendizagem. Gabriela Zubelli, eu vi que está aqui, é uma arquiteta, a gente trabalhou junto no sítio Burle Marx. Burle Marx foi paisagista do Niemeyer, um baita de um artista, e aí o sítio está na responsabilidade do IPHAN, então, muitas obras, existiu digitalização, então, eu estou mostrando uma obra bastante emblemática, que é um lustre, que tem uma composição de quase 200 peças, então teve um processo aqui de digitalização, de reconhecimento, de impressão 3D, de testes, até entrega do lado direito, uma foto do lustre pronto. Da mesma forma, o teto onde está o lustre é um teto todo trabalhado em baixos relevos de um teto em concreto, então aqui foi um trabalho de corte a laser em acrílico, o colega Ricardo, na outra foto que apresenta, fazendo um voo de drone interno para escaneamento e reconhecimento das dimensões, e o ponto final mais importante é a oportunidade de acesso ao material. Aqui a Mãe Preta, novamente, esse trabalho é um trabalho coletivo e faz parte de um edital do BNDES,
a mãe preta, o recurso de escala humana para a questão de dimensão. Pessoal, eu agradeço muito, eu sei que a fala é super curta, agradeço os professores por poder estar aqui, agradeço as pessoas que estão acompanhando também. Muito obrigado. Obrigada, Renato. O que é importante, né, a gente vê nessas apresentações essa possibilidade também que se abre para que a gente faça outras parcerias e que se amplie essa questão, né? Super obrigado. E eu vou chamar aqui agora o Márcio para dar continuidade. A A professora. Mônica estava dizendo que era para eu dar continuidade, né? E A gente convida, já agradece, Renato, você é fantástico. A gente agradece a Luane também, e chamamos de novo o Rian, e agora a professora Cristina Portugal. isso. Grato, Mônica. Obrigada a você, Márcio, imagina. Boa tarde, Cristina, tudo bem? Boa tarde, Márcio, tudo bom? Boa tarde a todo mundo que está assistindo. E também, assim como Renata e a Cássia, agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do meu trabalho. Eu sou doutora em design e sou pesquisadora no laboratório da Mônica Moura, né, de design contemporâneo, no laboratório da Rita Couto, da PUC-Rio, e da School of Communication da Tiltriggs, em Londres. Eu trouxe o meu livro aqui, que eu publiquei, e traz essa parte de design e educação, e também tem um pouquinho da questão da inclusão, mas mais mesmo design servindo para a educação, né? Isso aqui é uma autoria minha, e eu também tenho um site que é multimídia, que vocês podem estar acessando, que tem o mesmo nome, Design, Educação e Tecnologia. Eu vou falar aqui uma conversa. O Márcio vai botar para mim, e eu montei a apresentação para contar a história desse trabalho. Eu peguei um trabalho que é sobre a inclusão. Eu trabalho com inclusão desde a minha tese de doutorado, que começou em 2006, que eu fiz o trabalho sobre surdos. Então, esse trabalho que eu vou apresentar são uns livros digitais, que foi um trabalho depois da minha tese de doutorado, que foi desenvolvido lá no Laboratório Interdisciplinar de Design da Educação. E por que livro digital? Porque a gente, eu fiz assim, em termos de conversa, né? Nós pensamos por meio de palavras, e estas, por sua vez, estão contidas na linguagem. O indivíduo privado de uma língua, ele demora muito a criar uma forma de pensamento, a criação abstrata. E quanto mais cedo ele aprende uma língua, mais cedo ele vai criar essa abstração, né? A linguagem. Você já imaginou crescer num lugar que você não pode se comunicar? Por exemplo, se você estiver no Japão e não souber japonês, é assim que uma criança surda se sente, se ela não aprende Libra e português. E, geralmente, uma criança que mora no Brasil, ela tem, além de aprender a Libras, ela tem que aprender português para se incluir socialmente. E se a linguagem é a matéria do pensamento, é também o próprio elemento de comunicação social. Não há sociedade sem linguagem, tal como não há sociedade sem comunicação. Essa é a importância da criação do livro digital. E por que é tão complexo ensinar essas duas línguas? A Libras é diferente do português. Ela não usa artigos, ela não conjuga verbos. Então, é bastante diferente como você ensinar. E, além disso, o português escrito, a gente utiliza a fonética, o som, para ensinar os acentos e as palavras. Além disso, a escassez, como o Renato falou, é muito difícil ter materiais. Tem as leis dizendo que você, nas escolas, precisam
ter currículos, materiais, etc. Mas ainda não temos. Há uma escassez tanto de materiais inclusivos e também não são interativos. Os que têm não são propriamente adequados. Além disso, a criança surda ela precisa ser estimulada de forma visual. Depois desse trabalho todo que nós viemos desenvolvendo, a criança surda ela compreende as coisas muito mais visualmente, ela utiliza isso. E é preciso estimular ela de forma interativa. E nossas escolas elas não estão preparadas para isso. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo foi criar uma história interativa e que tivesse personagens simples e uma narrativa simples e que pensasse na preservação da natureza, do patrimônio histórico, e a gente pensou também construir um livro que fosse bom para as crianças ouvintes, porque a gente não quer excluir. Como? Como eu falei, né, a gente fez 2 personagens simples e um passeio pela nossa cidade. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Pela nossa cidade maravilhosa, que atualmente o pessoal está metendo muito malho, né? Mas continua maravilhosa. Por que as crianças vão gostar desse objeto? Porque elas vão aprender brincando. E por meio dos tablets e smartphones, que já são muito comuns às crianças, né? Elas têm muita facilidade e gostam de estar utilizando, porque elas já veem vídeo, desenhos animados, etc. Então, é mais um material educativo e que elas podem estar aprendendo brincando. O nosso projeto foi a partir desse multitrilhas, né? Como eu falei, com um trabalho de equipe, a Cássia colocou, o Renato colocou, um trabalho inclusivo, sempre tem muitas pessoas, não vou citar o nome de toda a equipe, porque é bastante grande, e a gente conseguiu construir um material educativo, tanto físico quanto multimídia, e juntamente com o Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro. Esse projeto foi aplicado e foi doado para esse instituto, 300 objetos desse. E, a partir disso, nós lá do laboratório pensamos, como é que podemos desenvolver isso? Foi a ideia de criar livros interativos para criança surda. Então, o tema que a gente escolheu foi o Largo do Boticário, porque no Largo do Boticário é onde passa o Rio Carioca, que é o único trecho que ele está aberto, e foi o que deu o nome aos moradores do Rio de Janeiro pelos índios. Carioca significa casa de homem branco. Então, aqui a gente tem já a ilustração, né, que a gente começou a desenvolver. Esse livro ainda está na parte de programação, e aqui eu mostro a narrativa. Pode passar a narrativa que vai contar a história de 2 crianças que vivem numa vila e eles vão passear, então eles vão aprender toda a questão da fauna, da flora, da Mata Atlântica, da questão do rio, dos índios que moravam lá. Então tem toda uma história educativa, mas interessante, né? Por exemplo, pode passar os personagens, que vai ser a Ana e o José. A Ana tem 8 anos e é ouvinte, e o José é surdo e tem 7 anos. E eles são amigos e moram na vila. Mostra a vila agora. Eles moram nessa vila e aí tem a parte que é interativa. Então, se a criança clica nos personagens, eles correm, e são várias cenas, né? Ou ele colhe uma uva, ou eles pisam no Rio Carioca, são várias, a história se passa assim, contando a aventura deles pelo Largo Boticário. E tem o intérprete em Libras e tem o português escrito. Esse intérprete, aí tem mais uma que é uma cena, esse intérprete em Libras, a gente convidou, ele é surdo, ele é ator, ele é do Instituto Nacional de Educação de Surdo, e foi ele que fez toda a parte
de interpretação do texto para o livro. Então, foi todo um trabalho com ele mesmo fazendo. A próxima história, aí a gente já está numa segunda história, essa história já está em fase de programação para ser disponibilizada em smartphones, etc. E a segunda história é Grumari. Esta história eu desenvolvi parte dela na School of Communication de Londres, e também tem a questão da preservação da natureza. Pode passar, Márcia. Que é uma área do Rio de Janeiro, que chama Grumari, que é uma reserva da Mata Atlântica, um lugar maravilhoso. Para quem não foi, eu recomendo. E a gente fez todo o tratamento conforme o outro, já com a experiência do outro, né? A gente fez todo um tratamento de desenho dos personagens, aí então uma amostra, né, do estudos de personagem. Escolhemos a primeira história foi mais ou menos para as crianças de 6 anos, a fase de alfabetização. Essa história já está mais focada para criança de 10 anos. Então, tem mais personagens, a gente escolheu 4 personagens. Esse é o Bagual, é o feiticeiro. A Gaia, que recebe o feitiço do feiticeiro virando uma sereia. O Buri, que é amigo da Gaia. E o pai da Gaia. Esses são os personagens principais da história. Também ela tem esse foco da preservação da natureza e da Mata Atlântica, etc. Né? Questão de cidadania, questão de respeito ao próximo. Também o Buri também é surdo, e ele é amigo da Gaia, que é ouvinte, que ensina Libras para ela. Então tem toda essa coisa de inclusão mesmo. Os próprios personagens, eles incluem o outro, né? Aí tem Aí, nesse livro, a gente optou para fazer um teaser primeiro. A gente fez um story... aí na tela está um dos cenários, né? Um estudo de cenários. E na próxima, a gente tem um storyboard, onde a gente fez um teaser para a gente conseguir financiamento, porque uma parte que a gente já foi financiado, mas agora, para a parte de programação e do resto dos desenhos, a gente precisa de financiamento. E neste livro, a gente optou também para colocar som. Essa parte do som foi um estudo que a gente fez lá em Londres também. E tem o som, a gente teve que procurar assim, nenhum som que atrapalhasse quem é surdo, né? Porque tem gente que é totalmente surda, mas tem outros que não. Então, foi um trabalho mais elaborado do que o primeiro livro, que a gente já estava... só colocamos narração, não colocamos som. Então, aí o storyboard, e aí a parte de som que a gente estudou para colocar. Então, eu vou mostrar para vocês o teaser, né, do livro. Tem um protótipo aí da tela e o teaser do livro, e depois termino só com uma reflexão para vocês. Você põe um teaser para mim, Márcia? Luísa, por favor. Passou tudo. Cristina, eu acho que já foi passado, né, o teaser. Eu não sei se as pessoas escutaram com o som, né?
talvez seja parou um melhor, pouquinho antes, né? talvez seja melhor eu compartilhar o link dele, né, Tá, de acesso para que as pessoas possam ver depois. tá E elas ótimo, vão ter, né, tá como ótimo. escutar realmente o áudio. Inclusive tem música do seu filho, não é isso? Exatamente. Pois é. Cristina Portugal, a gente lhe agradece infinitamente. Tem mais uma. Termina só para botar uma reflexão que tem muito a ver com essa questão que vocês colocaram aí. Passa só mais Certo. uma telinha. Você E fala mais do uma, vídeo, mais uma. Não, depois do vídeo. Passa mais aí. você está falando da apresentação? Então, Na apresentação, aqui, tá? Depois do vídeo tem Eu acho mais que é uma. porque eu tirei para Tá. Então tá ótimo. poder. Não, mas a última questão que eu coloco, que essa questão da inclusão, ela tem a ver com nossa postura social. Não é somente querer que o governo faça, né? Porque, como até o Renato falou, tem várias leis dizendo que deve fazer isso, que deve ter intérprete na escola, que várias leis auxiliando, né? Eu não vou dizer que seja ruim, é óbvio que você, com base na lei, é muito melhor do que você não ter apoio da lei. Mas essa questão, eu acho que é uma questão nossa, de postura, que se todo mundo começar a colaborar com as pessoas que têm necessidades especiais, perceber isso e não deixar elas fora porque elas são mais lentas, elas têm algum tipo de dificuldade de fazer, é uma questão da gente realmente se pôr no lugar das pessoas. E aí, por exemplo, o Márcio e Mônica, né, que convidaram para pensar nessa roda de conversa, eu acho que é uma atitude bastante relevante, que é um momento para todo mundo parar e pensar o que a gente pode fazer, né? Cada um aí, o Renato está fazendo, a Cássia está fazendo, Márcio, Mônica, várias pessoas estão fazendo, a Érica daqui a pouco vai mostrar o trabalho dela. De cada um puder contribuir um pouquinho, o mundo se torna melhor. Acho que a gente tem que parar de ficar pensando, esperando o governo resolver os nossos problemas. Então é isso, agradeço muito aí a oportunidade de estar mostrando o meu trabalho. Obrigada. Obrigado aí a todos que estão assistindo. Nós que agradecemos, Cristina. Muito obrigado. A gente chama agora novamente a professora Mônica Moura, a Érica Forró e a Luane. Olá. Muito bom, né, ouvir essas palavras e ver esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos. E agora a gente tem o prazer de apresentar aqui também a Érica Furro para falar sobre os seus projetos. Érica, seja bem-vinda, agradecendo também a Cristina e ampliando aí essas nossas conversas e diálogos. A palavra Nossa, é sua, Érica. com certeza. Então, nós vamos começar com muito obrigada pela oportunidade. Estou aprendendo um monte com cada um de vocês e espero estar à altura de todos vocês, tão brilhantes, e do pessoal que estiver ouvindo e trazer alguma bagagem, porque, afinal das contas, eu acho que o meu papel aqui hoje é dividir com vocês um pouco do meu conhecimento, né? Meu nome é Érica Furro, e, antes de mais nada, acho que eu sou ativista mesmo, e acho que a questão do designer e o design industrial, ele vem porque eu acho que o designer por si só, ele é ativista, ele tem que ser, ele é um designer político, ele é um designer que sensorial, ele é um designer emocional, né? Gente, o design, a gente intelectual, ele é corporativista, porque a gente fala com as corporações, olha o design thinking, e o quanto a gente conseguiu alcançar. Então, acho que é uma profissão do caramba. Acho que as pessoas deviam realmente se apaixonar, porque através do design a gente tem realmente em mãos
um poder de pensar do ponto de vista tanto da sociologia quanto da psicologia, o que a gente está falando, econômico, acho importantíssimo que nunca ninguém esqueça as questões econômicas, e acho que mais do que tudo, carregar hoje o que a gente busca tanto, que são propósitos, né, que são, ninguém mais, eu acho que se pessoas ainda querem, elas deviam dar uma acordada, porque ninguém mais quer fazer as coisas sem propósitos, né? Ninguém mais quer viver relações em que você tem segurança no trabalho, mas você se sente abusado, relacionamentos abusivos, as pessoas não aceitam mais racismo, as pessoas caladas, né? As pessoas não aceitam mais violência, todas essas desigualdades. Então, com essa pandemia, ela tem vindo assim à tona. E eu acho que, para mim, como pessoa que carrego bandeiras, né, e carrega causa, enfim, é uma oportunidade, é uma grande oportunidade. Então, eu vou falar um pouco do Instituto Noizinho, que eu brinco que é o senhor Noizinho, não é a Érica, gente, e tem vida própria, e que fez coisas muito bacanas, e que faz, então acho que na primeira linha, para o pessoal que está acompanhando, a gente vai falar daquilo que a gente já fez, né, sobretudo, e a gente vai deixar um vídeo com vários depoimentos de várias pessoas, assim, tem o fundador da Fundação Dom Cabral, tem o pessoal da educação, tem a escola e a diretora da escola em si, tem a meninada, que pra gente nossa, é aquilo que chancela e faz o sentido todo. Enfim, então vai ter esse vídeo. E, em seguida, eu vou estar falando, a Daliana, que está aqui me acompanhando, ela vai abrir para vocês sobre uma pesquisa que a gente tem feito, que a gente tem chamado de pesquisa de usabilidade, que é sobre a ciranda, que é uma cadeirinha de chão que a gente desenvolveu para crianças de 0 a 6 anos, com deficiência física, e que não conseguem se assentar no chão sozinhas, e as famílias fazem essa cadeirinha. Acontece que a gente chegava até o ponto das pessoas levarem as cadeirinhas para sua casa e elas verem as suas crianças a primeira vez assentadas sozinhas, que já é uma puta transformação. No entanto, o mais legal ainda tem sido fazer essa pesquisa e, sobretudo, escrever essa publicação para mostrar para vocês os nossos erros e os nossos acertos. E podem contar, a gente erra para burro, mas a gente também acertou muito. E isso na voz das pessoas que estão usando. Então, Daliana vai falar. E depois eu vou danar a falar mais um tiquinho com vocês, né, do que eu acho que anda sustentando os pensamentos, que são os pensamentos de um designer que tem que ser livre, um designer que, na minha visão, tem que ser inovador, tem que ser emocional, tem que trazer consigo, sobretudo, um humanismo inabalável, uma curiosidade enorme, enorme, e uma fé de que tudo vai certo e muito conhecimento. Estudem muito de muitas áreas. Então, vamos lá, vamos assistir primeiro o vídeo do senhor Noizinho, depois ouvir a Dali, que eu encerro com mais um tiquinho de pau. As pessoas estão ouvindo, Mônica? Porque a gente não está. Nós não estamos, mas as pessoas estão ouvindo, sim, né? O público está ouvindo. Aqui são reportagens mais antigas, né? De jornais que fizeram, essa Rede Minas, a Rede Minas é a TV Cultura local. Nenhuma mídia, isso é importante ressaltar, nenhuma mídia nossa nunca foi paga, né? Tudo que a gente teve até hoje foi realmente de curiosidade. São imagens da oficina da ciranda, essa metodologia que eu falei, que depois vem a Daliana falar sobre a pesquisa. Essas crianças, gente, eu acho que é importante ressaltar um critério para participar da oficina da ciranda é que elas não se assentem sozinhas, elas não consigam, e que as famílias sejam famílias vulneráveis economicamente.
Érica, acho que é bom você explicar também o vídeo, porque caso tenha, me parece que as pessoas não estão ouvindo. Estou Não, sendo, não, estou sendo informada aqui pelo Márcio que não estão ouvindo. Explica, por favor, poxa, o claro. conteúdo do vídeo, Então, depois a gente coloca o link à disposição, não é? ok, então vamos lá. Olha lá, Aham. já vai, o professor Emerson, que é da Fundação Dom Cabral, fundador, nesse momento ele já vai falar conosco sobre a ligação do Noizinho fazer desde a pesquisa até o produto e colocar no mercado e ter as pessoas experimentando, quer dizer, você vai de um eixo a outro, né? Tanto com a ciranda, que é essa cadeirinha de chão, que a gente viu umas crianças pequenas assentadas nela, quanto com esse outro produto, que foi feito em parceria com um escritório de design chamado Índio da Costa Design, com o Guto, Uhum. que é a carteira escolar inclusiva, que é feita para o ensino fundamental, sobretudo. A importância, eu acho, da gente estar vendo esse vídeo é esse, quer dizer, é legitimizar todos esses produtos, desde mostrando nesse momento que são as fases da pesquisa, que a gente saiu medindo as crianças e fazendo a parte antropométrica, quanto levando essa equipe multidisciplinar, fisioterapeutas, arquitetos, educadores, ouvindo as crianças, né, quer dizer, isso está certo ou não está, isso funciona ou não funciona, quanto nesses casos você já pega as diretoras que vão fazer as críticas e colocar o posicionamento delas na realidade, no cotidiano, porque a educação é dinâmica e a gente, como profissional, a gente tem que estar acompanhando isso, e acho que, sobretudo, a primeira infância. Hoje eu acho que se eu fosse falar e focar mais, eu focaria na primeira infância. Gente, nós designers devíamos brincar mais e devíamos fazer com que todo mundo que tivesse crianças de 0 a 6 anos parasse tudo e fosse brincar com elas, porque a gente tem aprendido cada vez mais a importância disso, não é, Daliana? A Dali vai trazer essa importância do brincar dentro da casa das crianças. Bem-vinda, Dali, bora lá. Boa noite, pessoal, e todo mundo Bem-vinda. que está assistindo. Primeiro, eu queria agradecer de ter a oportunidade de falar aqui, aprendo muito com vocês. Então, vamos embora falar da pesquisa. Primeiramente, vocês viram aí o vídeo que mostrou um pouco da ciranda e da oficina. Só para contextualizar um pouco a nossa pesquisa é de natureza qualitativa, e aí ela é participativa, então a gente traz os pesquisados para dentro da nossa pesquisa e vamos bater um papo e vamos fazer o nosso objetivo, que é compreender as diferentes experiências de usabilidade do produto dentro da onde eles estão inseridos, que é a casa das crianças com deficiência. Então, a gente tem a família da criança, a própria criança e a comunidade na qual ela está inserida. Sobre a criança, eu acho importante ressaltar que a gente visa a vivência da criança. Como a Érica estava falando, a criança, ela aprende brincando, principalmente de 1 a 6 anos, antes dela entrar no ensino. E as condições de saúde, que muitas vezes a criança com deficiência apresenta fragilidade em relação à saúde. Eu vou entrar aqui um tiquinho, vou falar assim, Daliana não se apresentou. A gente está vendo aqui uma Daliana, a gente não sabe quem que é Daliana. Daliana podia falar, quem é você, Daliana? Eu sou a Daliana, eu vou falar a minha caminhada. Eu sou técnica de administração, e aí, por isso que eu conheci a Érica me pegou e falou assim, acho que você vai dar certo nesse noizinho, porque além de técnica de administração, eu também sou deficiente e mulher, então eu acho que, assim, o noizinho me abraçou e eu abracei ele, nunca mais vamos nos separar. E aí o design me pegou de um jeito que eu não saí dele, e hoje eu faço design gráfico na Escola de Design da UENG. Então, vamos continuar. Desculpa esquecer de me apresentar agora, já nos conhecemos. Vamos voltar um pouco para a gente falar dos resultados da pesquisa que a gente já pode ver
que foram satisfatórios. Todas as crianças que participaram da oficina da ciranda, elas não conseguiam brincar assentadas. E hoje, 23% das crianças conseguem brincar assentadas, e isso a gente já permite que a mãe esteja à frente dela e não atrás. Isso causa uma transformação na vivência da criança totalmente diferente. Teve uma evolução, deixa eu explicar, os 23% dessas crianças do público pesquisado, elas conseguem não só brincar sozinhas, como elas já conseguem hoje não estar mais assentadas na ciranda. Então, isso é um salto para quem tem dificuldade motora, né? Para quem tem deficiência física, uma pessoa com deficiência física, para ela poder ter esse tipo de ganho, ela geralmente tem o seu próprio tempo, e esse tempo é um tempo diferente, né? Do nosso, graças a Deus, e elas ensinam muito para a gente sobre isso, que não é essa pressa toda. Então, esses 23% não só conseguiram brincar sozinhos, mas conseguiram não mais estar assentado na ciranda. Isso é a nossa utopia, né? É quando a gente queria, quando você fala, qual que era o meu sonho? O meu sonho era fazer com que 100% alcançassem esse patamar. Não foi real. 23 alcançou esse patamar. No entanto, um número muito grande conseguiu, ainda que assentado na ciranda, usando ela como essa tecnologia assistiva com a qual ela se propõe, e é isso mesmo, ok, ela veio ao mundo para isso, começar a brincar sozinho, quer dizer, estando firmado naquilo que a gente considera um dos nossos principais pilares, que é gerar autonomia e oportunidade igualitária, não é isso? Isso. E também relacionado à evolução da criança, a gente tem as melhoras na saúde. E a gente tem 47% tendo uma melhora considerável no seu posicionamento da cabeça e da coluna, que transforma o olhar da criança. Quando a criança com deficiência tem uma dificuldade no posicionamento da cabeça, ela costuma olhar para o chão. Então, que tipo de experiência ela vai ter quando ela olha para o chão? É muito diferente de quando ela consegue se assentar e olhar para o outro, olhar, brincar com o outro e perceber o outro. E isso é tão importante, gente, essa mudança que a gente fala de horizonte, isso é um papo velho para quem acompanha a gente, mas tem muita gente que não acompanha, então vale sempre a pena repetir, que você passa a ter uma mudança na questão da inclusão. Então, essa que a gente chama de atitudinal, que toda aí pessoal ouvi muito falando sobre isso, que um bom exemplo na prática uma pessoa, né, ela não tem uma colega que não vai na casa dela brincar com o filho, e o filho dela, porque o filho dela tem deficiência. No entanto, quando ela chega com a cadeira, ela começa a chamar aquela mãe, aquela família, para irem até a casa dela brincar com seu filho, porque ela se sente segura, e a perspectiva dela em face àquela deficiência mudou. Ela já vê aquela criança, porque ela consegue se assentar sozinha, ela está segura, como uma criança capaz. Isso é muito importante. E eu acho que mais importante do que isso ainda é o resultado que vai vir disso para a evolução dos nossos projetos e dos produtos que eu espero que a gente estimule uma série de pessoas a entrarem nesse desafio, né, que é tornar essa sociedade que a gente vive, esse mundo que a gente tem tanto questionado e a gente tem que continuar questionando, com produtos, a gente tem esse compromisso. Então, a gente fala desse design ativista, eu não acho que é um design social, acho que é um design ativista mesmo, um design, e não abrir mão dessa questão do humanismo. E, sobretudo, ter muita humildade para poder ver que daqui para frente a gente tem que ter cada vez mais uma transversalidade de conversar muito com o pessoal da tecnologia de informação. A gente tem um projeto hoje que a Dali, dona dele, que chama Open, o prazer é nosso, que depois eu vou convidar vocês a conhecer, a Daliana vai amar, e outros projetos que nós estamos fazendo, a gente não parou só nesses, mas esses, com certeza, são as sementes do noizinho, são os que fazem todo o sentido de ligar, né, e que faz com que a gente continue. E a Érica, que ela continue interessada e curiosa o suficiente para conhecer todos vocês, para estar aberta para passar mais conhecimento, para aprender cada vez mais, né, e poder colaborar não só junto à academia, mas junto ao mercado, e, sobretudo, também hoje em dia, junto às empresas
e junto a outras instituições, a gente vem dando muito apoio a outras instituições, a torná-las cada vez mais inclusivas e diversas, né? Tanto na questão da inclusão social, quanto na inclusão de gênero, racial e etc. A gente anda, a Érica, amplificando esse mundo, eu acho que trazendo mais amor e mais soluções e raça, e mesmo que pagando um preço, vamos embora acreditar naquilo que é de fato nosso propósito e fazer acontecer. Mas não é fácil, mas vamos embora. Érica, temos 2 minutinhos para encerrar, por favor. Eu vou finalizar, então, a nossa fala mostrando as transformações que a ciranda pode trazer. O potencial que o design inclusivo tem de diminuir esse gap de vivências, tratar uma criança com e sem deficiência de igual para igual. Eles vão brincar juntos, sem nenhuma barreira, e isso vai fazer uma diferença enorme quando ele chegar na escola e quando ele ficar um adulto, porque eles vão se ver como iguais. Isso te fez falta, Dada? Eu acho que as pessoas não sabiam lidar com a minha deficiência, e eu acho que é isso que traz. Se uma mãe fala, vem aqui brincar com meu filho, e ele está sentado na cadeirinha e a outra criança não vê dificuldade de brincar com aquela criança, isso transforma o olhar da gente. Eu acho que é isso que vai fazer a gente construir uma educação mais inclusiva e, assim, a sociedade também. Maravilha, então, muito linda a fala. Eu agradeço também como é importante a gente falar sobre esse assunto em todos os aspectos da inclusão, né? E na verdade, falando da sensibilidade, do sensível. E da diversidade, né, Mônica? Sem dúvida. Pluralidade, né? Isso é uma questão fundamental. Gente, após, então, esse momento, as perguntas, está aberto para perguntas. Nós temos um público aqui de cerca de 100 pessoas acompanhando, a quem a gente agradece, e então nós abrimos aqui para as questões. Perguntas, dúvidas, sugestões, comentários, chamando todos os nossos convidados, Cristina, Cássia, Renato, Márcio, a quem a gente agradece aí todas as falas e questões que nos fazem pensar e nos dão esperança também, né? Acho que é super importante em acreditar. Então, pergunta, eu vou ler aqui o Frederico Braida, prazer dele estar participando aqui, ele pergunta, há algum estudo sobre ensino de design para pessoas com deficiência visual? Vocês acreditam ser possível haver alunos de design que sejam pessoas portadoras de deficiência visual? Como? Ou por que não? Eu vou passar a pergunta para a discussão aqui na mesa. Para o Márcio, que acabou de defender a tese. Isso. Vamos lá, Márcio. Cássia, por favor. Renato. Para mim, gente, eu vou entrar, porque eu não dou conta. Não é possível que haja limite para ser designer. Isso significa que, com certeza, uma pessoa que tem uma deficiência visual parcial ou completa, uma pessoa que tem uma deficiência motora, uma pessoa com deficiência, seja o que for, de comunicação, todas elas podem se transformar no profissional que desejarem dentro dos limites que elas tiverem, e dentro do limite que nós, como sociedade, colocarmos, e a academia colocar. Porque eu acho que o maior desafio, e aí, por favor, professores, né, falem comigo, e eu vejo isso junto com a minha filha, que inclusive tem deficiência, né, e a Dali me traz isso sempre, enfim, a gente vê,
é a academia receber e estar preparada para isso também. Então, por um lado, é o aluno, né? O aluno está aberto para todo esse aprendizado e todas as dificuldades que ele vai ter, porque vai encontrar muitas, estamos todos aprendendo, estamos todos em transformação, e por outro lado, essa academia receber de braços abertos, de novo, emocionalmente, eu falo sempre desse design emocional, né? Como um desafio, mas com as tecnologias, né, com o aparato dessas tecnologias, da comunicação assistiva, do Braille, da Libra, enfim, eu não vejo por que não um designer que tem baixa visão, ou que é cego, ou uma pessoa com deficiência, eu vejo, a minha pergunta é o contrário, sabe, da minha cabeça, por que não? Eu concordo plenamente com a Érica e acho que o maior desafio é a sociedade aceitar que as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Eu queria somar também. Ô, Márcio. Tá fechado, Márcio. Tá fechado, Márcio. A gente não te ouve. Que eu estou aqui no mudo. Desculpa, eu acredito que é possível, sim, Frederico. A questão é trabalhar por outras vias. Na nossa tese, assim como os trabalhos do Renato, a gente mostra que a questão é tornar o conceito em um conceito tátil, né? E porque a leitura ela vai acontecer de forma tátil-temporal. Ela pode levar um tempo maior, essa pessoa com deficiência visual pode levar um tempo maior para criar uma imagem mental a partir de uma representação tátil, mas totalmente possível, né? A questão de cor, por exemplo, quando a gente trabalha com uma pessoa com deficiência visual, cor para ele está associada a sentimento, principalmente se ele tem uma cegueira congênita, né? Então, é repensar. É um desafio para nós, professores de design. Acredito que seria muito, muito instrutivo para nós ter essa oportunidade de ter um aluno com deficiência visual, e eu acredito plenamente que ele seria fantástico. Na pesquisa que realizei foi com crianças, e um dos meninos, de mais ou menos 6, 7 anos, me perguntou se ele poderia ser um dia astronauta, né? Eu gelei, mas depois eu pensei melhor e respondi para ele: olha, eu acho que você pode ser quem você quiser, mas você vai ter que batalhar muito para isso, porque você tem que provar que é melhor do que aqueles que enxergam, né? Eu acho que ainda tem uma questão, Unesp. desculpa aqui te interrompendo, que é o seguinte, o maior preconceito está na gente, né? Assim, por que ele não vai ser astronauta, né? Então, Com a gente certeza. não nasce com esse limite. Alguém, em algum momento, passou para ela essa insegurança. Então, acho que o grande exercício para uma sociedade inclusiva, né? Para uma sociedade, a gente não está falando de designer, para uma sociedade, é discutir o porquê não. E o que vai fazer as pessoas serem o que elas desejarem é aquilo que a gente coloca de energia, é a sorte, né? É uma série de fatores, é o estudo que você vai ter acesso ou não, a qualidade, enfim, tem tantas outras que o que eu batalho muito, visando uma sociedade inclusiva, é a gente não se limitar em colocar a deficiência como aquilo que sobrepõe as características dele. Ele, ok, é cego, uma das coisas, e todas as outras, entendeu? Todas as outras, Okay. muitas vezes, sobrepõem e muito as deficiências. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar ao inverso, né? Sempre dizer... Acho que o Renato quer complementar, Érica. Sim, tem um trabalho muito interessante de uns colegas pesquisadores e professores do Instituto Federal do Espírito Santo, e tem um caso de um rapaz de uma disciplina de desenho mecânico, se eu não me engano. Essa pessoa, esse rapaz, ele tem paralisia cerebral, e aí eu acho que a gente também, como pesquisadores e professores, tem que entender quais são nossos objetivos de aprendizagem, né? A gente replicar modelos do século XIX, do século XX, da estandarização das aprendizagens é completamente careta, né? Entender que a interpretação de um desenho mecânico é muitas vezes muito mais importante do que a própria produção
do desenho mecânico que aquele rapaz não consegue com recursos simplesmente manuais, mas outros recursos, né? A gente tem que pensar os primeiros elos também, né? A gente tem que repensar a educação, se a educação é inclusiva, e a gente tem que se colocar do que não, né? Porque nossos currículos muitas vezes são excludentes, e a gente pensa no modelo ideal, e esse modelo ideal não existe, né? Então, como o Frederico coloca, né, esse repensar nos torna muito melhores como sociedade, como processos, e fundamentalmente na educação. Eu acho que a gente pode ir para a próxima pergunta, né? Eu acredito que tenham muitas. Cristina, é com você. Cristina, com que linguagem você irá implementar esse livro? Português e Libras. A gente está fazendo esses livros todos para criança surda. O foco é esse, criança surda, mas, como eu falei, não excluir as ouvintes. Por isso tem todo um trabalho para ter essa inclusão, que tanto uma criança ouvinte e uma surda, podendo ler o livro junto, as duas irão gostar do livro, né? Vão estar aprendendo brincando, como a Érica falou, que a coisa bastante importante é a criança, nessa fase, ela vai estar aprendendo brincando. Ok, eu peço que retorne a professora Mônica e vamos para a próxima pergunta, então. Ok, obrigada. É só aqui retomando e reforçando uma questão, né? Que eu acho que é importante que o Frederico nos trouxe e que a gente tem que pensar o seguinte: se na contemporaneidade, no design contemporâneo, nós temos que saber ouvir, incluir o usuário como sujeito, como pessoa, como co-criador, e atuar com a inclusão, como não incluir o profissional, né? Então, acho que essa é uma questão super importante também. Os cursos têm que se preparar para essa formação e, principalmente, os designers têm que se preparar para essa questão, saber incluir o outro, né? Acho que é bem importante. E agora a gente vai para uma outra pergunta, e eu vou pedir para começar a Cássia, nesse caso, que é da Nina Furro, e ela fala: cada um de vocês imagina a questão da inclusão posteriormente à pandemia. Então, por favor, começo pela Cássia, daí vamos para a Cristina, depois o Renato e a Érica, por favor. A Érica e também, né, lembrando aqui que também queremos ouvir a Daliana, por favor. Uau! Cássia. Acho que a gente ainda tem que digerir muito tudo o que está acontecendo ao nosso redor, né? Vamos ter muito pano para manga aí para discutir esse tempo, né? Mas eu acho que, inevitavelmente, a gente vai ter uma ligação cada vez mais forte com a tecnologia. Prova disso é tudo que nós estamos vivenciando aqui, né? E eu acho que existem ferramentas. Os cursos de design, a preparação dos designers tem que incluir cada vez mais essa questão das ferramentas de inclusão. Elas são mais simples nas tecnologias digitais, e eu acho que isso vai se destacar na pandemia, né? Mas, de qualquer forma, todas as demais ações continuam importantes, mas a gente vai ter uma dificuldade de retomar algumas pesquisas que envolvem mais a materialidade, né? Então, pelo menos por um tempo, eu acho que o incentivo e talvez vai ser propício a essas pesquisas e esse desenvolvimento de ações de inclusão mais voltadas às tecnologias digitais, e aí a questão dos leitores, né, das telas, os celulares e as ferramentas digitais, que já são soberanas na vida de tantos, né? O que preocupa e o que eu acho que aí são ações mais amplas é que todos tenham acesso a essas tecnologias, né? E aí a gente fala da inclusão social também, porque não apenas você ter ferramentas para usar num dispositivo, mas ter o próprio dispositivo,
né? Então, a gente vive aí num mercado louco, produtos caríssimos, né? Esse consumo em cima da tecnologia e a tecnologia mais acessível, né? A gente sabe que o lobby para que essas tecnologias não se desenvolvam em larga escala é grande. Então, eu acho que tem que ir por aí, uma popularização maior dessas tecnologias e um acesso maior para a inclusão de deficiências, né, de pessoas com deficiências e inclusão social também. Obrigada, Cássia. Cristina, Olha, como você imagina a questão depois da pandemia? Já que a Cássia abordou a questão da tecnologia, eu vou abordar a questão do ficar em casa. Eu acho que, por um lado, as mães que têm a oportunidade de ficar com os filhos esse tempo todo, vai ser um ganho para essas crianças enorme, ao invés delas irem para a creche ou ficar com outra pessoa qualquer. Então, isso aí já vai transformar essas crianças que estão aí 4 meses em casa, né? 3 meses e pouco em casa. Eu tenho sobrinhos que têm filhos pequenos e as mães estão lá ensinando, dando aula, lendo livro, coisas que não faziam, né? Porque iam trabalhar. Então, acho que essa questão da pandemia, alguns hábitos podem ser mudados, né? A coisa do estar com o outro também em família. Por exemplo, eu estou em quarentena na casa da minha mãe e minha mãe fala assim: ai, que bom que vocês têm um computador, vocês passam o dia inteiro ocupadas. E eu falo, não, se a gente tivesse o computador, provavelmente a gente ia estar aqui numa roda de conversa, porque tem 5 pessoas na casa, né? A gente trataria as pessoas de outra forma. Então, acho que essa pandemia, eu acho que é uma coisa que vai ter mais a coisa de incluir mesmo, porque eu acredito que muitas pessoas que estão sozinhas, elas vão ter problemas psicológicos, porque não é fácil ficar sozinho numa hora dessa. Foi por isso que eu optei vir para a casa da minha mãe, que é uma casa grande, do que ficar num apartamento no Rio de Janeiro sozinha. Então, eu acho que após a pandemia, eu acredito que as pessoas vão olhar mais para o outro, porque como a gente está todo mundo passando a mesma situação, a gente está conseguindo perceber o outro. E talvez a gente consiga expandir isso. Não sei, né? Essa coisa do ver o outro é muito difícil. A gente está sempre correndo, passando por cima. Individualismo, né? A gente pensa na gente, no que a gente quer, onde a gente vai, a gente não para ver o outro. Eu acho que talvez essa pandemia acenda uma luz na pessoa. Vamos ver o outro. Não sei. Mas eu acho que algumas coisas, por exemplo, a gente tem um intérprete de Libras. Acho que se a gente fosse fazer um evento físico, né, presencial, seria mais difícil, né? Porque o intérprete de Libra fica lá, ninguém presta atenção. Aqui não, ele está ali e o surdo pode estar ouvindo. Então, acho que tem vantagens e desvantagens. Aprender a viver nesse pós-pandemia. Renato, por favor. Obrigada, Cris. Renato? Sim, Nina, eu adorei seu sobrenome, viu? E muito boa a sua pergunta também. Mostra a sua visão de mundo, né, que você deve já ter. Eu tenho pensado muito na sua pergunta, Nina. É claro que a pandemia nos coloca no estado de emergência, mas não sejamos ingênuos que, se não existirem intencionalidades da gente fazer diferente, nada vai mudar, eu acho. É só minha pequena opinião. Por que eu tenho pensado isso? Né? A professora Cristina colocou um ponto muito importante da questão das Libras, né? Quantas lives temos participado quando o assunto não é inclusão e não tem Libras? Né? As lives estão sendo inclusivas e vamos além, né? A legenda, se não a Libras, a audiodescrição, né? Quantas peças de teatro cada um de nós já participamos com Libras? Por quê? Porque não está na lei? Né? Então, eu acho
que a pandemia nos favorece uma grande oportunidade de repensar um mundo exclusivo. E aí deve existir, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista das artes, de modo geral, intencionalidades para que isso seja diferente, né? Logo voltaremos, né? Logo voltaremos a esse novo normal, mas temos que pensar, e aí a importância da academia e das nossas ações de militância, das nossas ações ativistas. Eu deixo essa provocação, né? Quantas lives participamos ou de artistas, ou de conhecimento geral, que tem Libras, né? É muito legal ter, né, nessa questão de empatia, nessa questão de respeito às pessoas. Né? Essa é a minha colocação. Obrigado pela pergunta, Nina. Obrigada, Renato. Por favor, Eric e Dailene. Daliana. Dadá, dos íntimos. Dadá, então, Eric, Dadá. Eu vou sugerir, Nina me colocou isso e tem me colocado como querendo uma resposta minha, né? E eu não tenho, eu não tenho ideia. E achei ótimo ouvir vocês. Mas eu gostaria de passar para as pessoas o seguinte: antes de mais nada, tem 2 colegas nossos que têm feito os materiais incríveis, e eu queria fazer uma publi aqui deles, porque vale muito a pena estudar, e eles estão tendo já um direcionamento pós-pandemia e relativo à inclusão. O Diário da Mãe da Alice, então ela tem feito um curso que é de educação inclusiva e antirracista, eu acho muito, assim, nossa, puta curso, sabe? Online, e ensinado muito. E tem o Instituto Rodrigo Mendes, esse especificamente hoje lançou um material que chama Protocolo sobre a Educação Inclusiva durante a pandemia da Covid-19. Então, ele faz um sobrevoo sobre 23 países, ele tem parceiros tão grandes quanto a OMS, a Unicef, e esse material é riquíssimo, então eu sugiro a todos nós que a gente leia esse material, porque é um primeiro indicador, né? Eu acho que é bacana da gente ver a complexidade, né, desse retorno, porque se já é complexo por si só para todas as crianças que têm, né, que pessoas com deficiência, é bem mais complexo. Então, a gente tem que refletir sobre várias áreas, e estou achando brilhante, um material belíssimo do Instituto Rodrigo Mendes. Então, pessoal, sejam curiosos, eu não vou deixar aqui, né, pronto, investiguem, dá uma força lá para o pessoal do Rodrigo, porque bom trabalho do pessoal da Marina, né, da Mãe da Alice, o Diário da Mãe da Alice também, com esse curso de educação antirracista e inclusiva. Muito bem-vindo. Dali quer falar, né? Que ela estava lendo também esse material. Eu também estou lendo esse material, e já no primeiro capítulo ele coloca uma questão muito importante que às vezes a gente esquece sobre a inclusão de pessoas com deficiência, que é o acesso a terapias. Não só a terapia que muitos já estão acostumados, que é a terapia do físico, né? Mas também a terapia do emocional. Como é que vai estar a saúde mental das pessoas com deficiência e das famílias? As famílias estão se sentindo sobrecarregadas de estarem vigilantes 24 horas por dia dessas crianças ou também dos adultos com deficiência, e ressaltar que eu não tenho uma resposta para isso, mas eu acho que está muito relacionado a políticas públicas, que a gente tem que estar vigilante sobre isso no nosso país também, 24 horas, porque isso escapa muito fácil das nossas mãos. Bom, gente, olha, super agradeço as perguntas também, aviso as respostas e as perguntas, tem muito mais perguntas, nós não temos mais tempo, acho que hoje foi só um primeiro encontro para a gente propiciar outros encontros com mais tempo, e aí eu quero só avisar o público que nós vamos disponibilizar, então, essas respostas junto com certificados, que aí cada um participa. E
vou chamar aqui o Márcio de volta para fazer o encerramento, agradecendo imensamente a participação de todos, a participação de todos os nossos convidados, lembrando o quanto é importante a gente falar sobre isso, questionar a respeito disso e pensar para chegar às ações efetivas sobre essas questões. Então, muito obrigada. Márcio, por favor, para fazer o encerramento. Bom, a gente agradece a todos os convidados. Eu acredito que essa live, como Mônica disse, é a primeira. Talvez a gente tenha que fazer outras individualmente, né? 1h30 é muito pouco. Eu agradeço de coração. Como é bom falar sobre isso, né? Como esse tema é rico e como ele conquista pessoas. A gente está tendo uma resposta incrível de comentários, de perguntas, de pessoas muito emocionadas com o trabalho de cada um de vocês. Eu já me emocionei um bocado aqui, vocês sabem que eu sou chorão. Então, muito obrigado. Dali, você é fantástica. A gente torce pelo seu futuro, que será brilhante, né? E muito obrigada. Cássia, eu aqui estou admirada de ter a oportunidade de falar com esses profissionais do design que só me inspiram, porque um dia eu espero caminhar como vocês. Vai nos superar. Muito obrigado a todos. A gente vai encerrar por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Eu quero também agradecer. Né? Certo. Então, vamos agradecer. Certo? Então, a gente dá por encerrado. Como dissemos antes, a gente vai encaminhar as perguntas para os convidados. Eles nos responderão e a gente vai produzir um arquivo com todas essas perguntas e respostas e tentaremos enviar para os e-mails que vocês incluíram no momento da inscrição, certo? Quem não se inscreveu, eu vou pedir para os nossos estagiários do NIDA, né, que foram anjos, que estão aqui nesse suporte de todo esse evento, que eles coloquem o link novamente da inscrição, né, lá no chat, para que as pessoas possam se inscrever e a gente, assim, providenciar essas respostas. Muito obrigado a cada um dos quase 100, teve um momento que teve mais de 100 pessoas, é muito prazeroso compartilhar isso com vocês. Uma deixa aqui, a live vai ficar salva? Vai, no canal do NIDA. Tá bom. Joia. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado. Luísa, por favor. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.